derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. vem, Espírito Santo, cante. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Cante mais uma vez, hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações. sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também, solte a sua voz. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com seu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Coloque a mão no seu coração e repete essa oração com o Padre. Espírito Santo, Espírito Santo, eu me abro nesse instante. A vossa graça, a vossa ação em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou ouvir agora a palavra. eu vou ouvir agora a palavra. E foi você, Espírito Santo, E foi você, Espírito Santo, quem inspirou quem inspirou os autores sagrados. os autores sagrados. E me abrindo agora, Espírito Santo, essa palavra também vai produzir frutos em mim. Essa palavra também vai produzir frutos em mim. Me abrindo agora, Espírito Santo, eu vou compreender essa palavra Compreender esta palavra. e terei forças, Espírito Santo, para viver essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento de graças e de bênçãos, Por esse momento de graça que agora eu vou ouvir a palavra. Obrigado, Espírito Santo. E mais uma vez, vem, Espírito Santo, tocar meu ser. Cante. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. De novo ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, ministério. Vamos sentar, povo de Deus. Hoje, em todo o mundo, em todas as paróquias, em todas as igrejas, nós estamos meditando o Evangelho de São Mateus. E você que tem a palavra de Deus na sua casa, você que trouxe a palavra aqui com você, nesse Louvemos, vamos abrir em São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13, nós vamos meditar em 3 momentos essa palavra.
agora pela manhã, 2 momentos em que meditaremos esse texto da Bíblia. E depois do almoço, mais uma parte, a conclusão desse texto tão lindo, tão maravilhoso, que a igreja nos propõe nesse domingo. Você que abriu a palavra de Deus, nós vamos ler, dizendo assim, São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os apóstolos para irem ao território de Cesareia de Filipe. Chegando em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Disse Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, minha gente. Obrigado, meu Deus, por essa palavra que nos salva. Nós vamos pensar nesse primeiro momento sobre esse local, esse convite que Jesus fez. Durante 3 anos, Jesus havia caminhado com os apóstolos. 3 anos, 24 horas por dia com eles. Jesus se ausentava em alguns momentos para subir na montanha para rezar diante do Pai. Mas sempre estava com os apóstolos. 3 anos. Mas estava chegando a hora da paixão, do sofrimento, da morte. Estava chegando a hora de Jesus dar a vida, de Jesus derramar o seu sangue. E era preciso passar para os apóstolos um grande ensinamento, ou melhor, revelar aos apóstolos, aos discípulos, um grande segredo que ele guardava consigo. Durante todo esse tempo, as pessoas perguntavam: Jesus, você é o Messias? Jesus, você é o Messias? E Jesus respondia: olha, vejam as obras que eu estou fazendo. Ele nunca dizia eu sou. Ele sempre falava: olhem para aquilo que eu estou fazendo e vocês vão chegar na conclusão de vocês. Mas chegava a hora em que Jesus teria que passar para os discípulos essa revelação, revelar esse segredo, revelar essa verdade. E também Jesus precisaria ver como estava a fé dos seus discípulos. Porque 3 anos juntos, será que a fé era grande, era pequena, era mais ou menos? Porque dali a pouco, Jesus passaria pela morte, pela paixão, pelo sofrimento. Se a fé deles fosse pequena, eles se dispersariam pelo mundo. Se a fé fosse mais ou menos, eles não suportariam as perseguições. Se a fé fosse grande, sim, conseguiriam dar o testemunho. Então era fundamental que Jesus fizesse essa prova. Muitas vezes também nós passamos por isso. Eu como padre, você também. Jesus, ele nos chama e vai provando a nossa fé. Será que a nossa fé é pequenininha? Uma fé que não vai a lugar nenhum? Menor que um grão de mostarda? Será que a nossa fé é mediana? Uma hora a gente crê, outra hora a gente não crê. Será que a nossa fé é grande? Capaz de remover as montanhas? Muitas vezes Jesus faz essa prova conosco, faz esse teste conosco. Tem hora que a gente tira um baita de um zerão, 0 na fé. Tem hora que a gente tira 5, está mais ou menos. E dependendo do momento em que nós estamos vivendo, Jesus nos dá nota 10 pela nossa fé. Nós devemos sempre tirar um 10, nunca 0, mas as provas acontecem.
E Jesus escolheu um lugar maravilhoso para revelar ser ele o Messias, e também um lugar maravilhoso para que os discípulos manifestassem a fé nele. E qual o nome deste lugar? Vocês ouviram aí na Bíblia? Fala aí para o padre, está aí no comecinho desse texto. Jesus chamou os discípulos para irem para um lugar. Como é que chama esse lugar? Cesareia de Filipe. Vamos repetir? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. É um nome que quase a gente não ouve. A gente ouve muito Jesus indo para Tiberíades, para Cafarnaum, para Jericó, para Jerusalém, para Belém. Então são cidades, Betânia, onde Jesus sempre estava. Mas esse lugar, Cesareia de Filipe, um lugar especial. Para quem olha no mapa da Terra Santa, gente, preste atenção. Cesareia de Filipe fica lá no norte, do lado oeste, lá em cima, assim, no norte do país. E lá nessa região norte do país, existem muitas montanhas de pedra. É uma região de muitos vulcões antigamente. Então existem enormes rochas. É um lugar espetacular. E também nesse lugar, Cesareia de Filipe, esse lugar cheio de rochas, por isso Jesus fala para Pedro: você é rocha, você é pedra, você é Cefas, você é essa rocha sobre a qual construirei a minha igreja. Ele estava nesse lugar cercado por rochas, por pedras. Mas o mais bonito, gente, nesse lugar nasce o Rio Jordão. Você já ouviu falar no Rio Jordão? Ali é a fonte, é a nascente do Rio Jordão. No meio daquelas pedras, no meio daqueles rochedos maravilhosos, nasce aquele veinho de água, aquele pouquinho de água, e aquela água vai se juntando às outras águas e formando o Rio Jordão. Um lugar de muitas árvores, um lugar maravilhoso, e Jesus fala: vamos para Cesareia de Filipe. Esse é o primeiro detalhe importante para nós, onde nasce o Rio Jordão. Aquela água pura, aquela água cristalina. Você que já foi num lugar de uma nascente, não é um lugar lindo onde nasce um rio, onde nasce um córrego, onde surge uma fonte de água? Quase todo mundo já foi ver uma nascente de água. Se você não foi, é algo maravilhoso. Eu me lembro na infância, lá no sítio da minha tia, aquela fonte de água que jorrava. Recentemente fui aqui em São Paulo, Cabreúva, e ali eu fui numas fontes onde nascem as águas. E se vocês observarem, nas fontes a água é cristalina, maravilhosa, geladinha. Conforme o rio vai crescendo e fazendo o seu percurso, ele vai ficando mais sujo, não é assim? Nasce o rio, a água é pura. De repente, ele vai sendo poluído pelas cidades, até chegar no mar, aquela água não está mais cristalina. Geralmente a água está muito poluída. O que é que Jesus estava preparando? Ali no final do seu tempo aqui na terra, já se preparando para a paixão, morte e ressurreição, estava preparando o nascimento da sua igreja. Jesus falou para Pedro: sobre você construirei a minha igreja. Estava nascendo a igreja. Então nada melhor do que ir a Cesareia de Filipe. Essas fontes de água, um lugar onde os animais iam beber água, sempre nas nascentes. Era uma região onde habitavam muitas corças. Corças é um animalzinho assim pequeno, e ele é um animal que corre para lá, que corre para cá. É um animal que tem muita sede, porque ele vive no deserto, a corça, esse animalzinho. Então ele tem muita sede. Em Cesareia de Filipe existiam muitas corças que suspiravam, que buscavam com muita sede, sedentemente, aquela fonte, aquela água viva. Como diz o Salmo 41, assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim suspira minha alma por vós, ó Senhor. Vamos repetir? Assim como a corça suspira pelas águas, vamos lá? Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por vós, ó meu Deus. Vamos de novo? Assim como a corça suspira pelas águas,
assim suspira minha alma por vós, ó meu Deus. Conhece aquela música? Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Só vocês, vai. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Mais forte para o Brasil ouvir. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Cesareia de Filipe, nascente do Rio Jordão. Coloque você agora no lugar dos apóstolos. Jesus falando, vamos para Cesareia de Filipe. Nossa, que maravilha! Vamos beber a água do Rio Jordão. Vamos ficar naquele lugar com Jesus. Então, um lugar maravilhoso. Lembrando que Jesus, essa grande rocha, é dele que nasce o rio de água viva. É dele, no alto da cruz, que vai jorrar esse sangue, essa água que nos purifica, nos cura e nos liberta. Então ele vai para esse lugar, Cesareia de Filipe. Tem esse lado bom, maravilhoso, a nascente do Rio Jordão. Mas Cesareia de Filipe também era um lugar, gente, consagrado a deuses pagãos. Sempre é assim, né? Às vezes tem uma coisa boa, mas tem uma outra coisa para estragar. Quem vai a Cesareia de Filipe, ou quem ia a Cesareia de Filipe, encontrava a nascente do Jordão. Encontrava as corças bebendo a água, as corças, aqueles animaizinhos, e chegando perto das corças, elas saíam correndo, e você bebia da água, e você ficava ali naquele lugar espetacular, com aquelas rochas enormes. Mas ali também era um lugar de culto a deuses pagãos, sobretudo a dois considerados deuses. Preste atenção, antes dos romanos chegarem na Terra Santa, quem dominou aquela terra foram os gregos. E os gregos, eles acreditavam num monte de deuses. É igual muita gente hoje. Tem até católico que acredita num monte de bobagem, um monte de besteira. Os gregos acreditavam num montão de deuses. E havia um deus chamado Pan, P-A-N, Pan. E esse Deus era o Deus das florestas, o Deus das águas, o Deus dos animais. Mas era um Deus que vivia num lugar cheio de moças bonitas com ele, e ele não gostava de ser incomodado. Se alguém chegasse lá para atrapalhar o Deus Pan, ele espantava todo mundo, saia correndo atrás, assustava as pessoas. Daí o nome pânico. Pânico. Quem está com pânico, está com medo, sai correndo, está com pânico, vem do deus Pan. E os gregos construíram lá nesse lugar, em Cesareia de Filipe, que não se chamava Cesareia de Filipe, colocou ali, ou melhor, fez um santuário, os gregos fizeram um santuário ao deus Pan. E ali eles adoravam o deus Pan. Quando os romanos chegaram na Terra Santa, eles deixaram Herodes como rei. Sabe aquele Herodes que quis matar o menino Jesus? O Herodes que perseguiu a Sagrada Família. E o Herodes, ele era assim com o imperador romano. Pega meu dedo aqui, Jefferson. Era assim com o imperador... Cauê, pega meu dedo aqui. Assim com o imperador romano, Herodes. Ele queria fazer de tudo para agradar o imperador romano. Como se chamava o imperador romano? César. César Augusto. Então o que o Herodes fez? 20 anos antes do nascimento de Jesus. Eu não quero mais que o deus grego Pan seja o deus lá daquela região, tão linda, aquela região da nascente do Jordão. Eu quero fazer um templo para César. E fez um lindo templo construído de mármore. Imagine você, um templo, uma igreja toda de mármore, e dedicou aquela igreja a César. César Augusto é o nosso Deus. Não é mais Pan, é César Augusto. César.
e deu àquele lugar o nome de Cesareia. É a cidade do César. César é Deus. César Augusto, ele é maior. César é Deus. E essa cidade se chama, a partir de agora, disse Herodes, Cesareia. Quando Herodes morreu, quem é que começou a administrar aquela região? Um dos 3 filhos dele, chamado Herodes Filipe. Filipe era o nome desse filho mais novo do Herodes. E ele então pensou assim: agora essa terra é minha, essas montanhas são minhas, a nascente do Rio Jordão pertence para mim, tudo é meu, então aqui não vai ser mais só Cesareia. Agora o nome daqui é Cesareia de Filipe, porque ele é o dono dali, ele herdou do pai dele, então é Cesareia de Filipe. Por que eu estou explicando isso para vocês? Jesus é Deus. Você crê que ele é Deus? Sim? A sabedoria que veio na terra, a sabedoria que veio na terra. Ele quis levar os apóstolos para esse lugar maravilhoso, para beber dessa fonte da nascente do Jordão. Jesus quis levá-los ali, para poder manifestar a igreja que nasceria, para levá-los à fonte, para dizer que ele é a fonte da água viva. O Rio Jordão é quem dá vida a todo Israel. Jesus é o Senhor da vida. É dele que jorra a água viva do Espírito Santo. Então, para mostrar que, muito mais do que o Rio Jordão, ele é o Deus da vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Esse lugar maravilhoso. E também para revelar aos discípulos e ao mundo que muito mais do que pão, muito mais do que César, o verdadeiro e único Deus é ele. Muito mais do que pão, que gerava pânico em todo mundo, Jesus é o Deus da misericórdia. Muito mais do que César, que dominava o mundo com o poder, com a espada, com o exército. Ele é o verdadeiro Deus que domina, que governa o mundo com o seu amor. Está dando para entender? Ele não é o Deus que traz pânico. Ele não é o Deus que governa com a espada. Ele é o Deus vivo, o Deus de amor. Coloque a mão no seu coração e repete assim com o Padre: Senhor Jesus, eu quero agradecer, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, porque neste domingo o Senhor me leva, o Senhor me conduz a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, Jesus. Este local onde eu estou agora, onde eu posso beber dessa água viva, onde eu posso sentir essa água viva jorrando em mim, como a corça sedenta pelas águas. O meu coração está sedento, Jesus. Como a corça suspira pelas águas nascentes, o meu coração também suspira por vós, ó Senhor. Me dê nesse domingo, Jesus, essa água viva. Retira de mim, Jesus, todo pânico, toda desordem, todo pecado, toda maldade, toda ansiedade, tudo aquilo que não vem de vós, Jesus. Tira de mim, meu Deus, a sede do poder, a sede das coisas materiais, porque eu quero beber dessa fonte de água viva. Obrigado, Jesus, porque do meu coração jorra agora essa fonte de água viva. Cante comigo. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um
de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Estão entendendo, gente? Jesus chamou os discípulos para irem com ele até Cesareia de Filipe. Não sei se você sabia disso. O que significa Cesareia de Filipe? Primeiramente, o lado positivo, guardaram? É um lugar maravilhoso, cheio de pedras, montanhas de pedras, e onde nasce o Rio Jordão, e onde as corças, os cervos, os animais, as aves vão beber água. Imagine você bebendo dessa água, que delícia, meu Deus, aquela sombra, meu Deus, que maravilha, aquelas flores, um lugar abençoado, maravilhoso, construído pelas mãos do Pai. Mas por outro lado, um lugar também de adoração aos falsos deuses, aos falsos ídolos. E eu citei dois. Vocês se lembram o nome do primeiro? Que deu origem à palavra pânico. Como é que é? O deus Pan. Por isso aquele lugar, primeiramente, se chamava Pânias. Pânias. E depois chegou Herodes, não é nada de Pan, chega de pânico. Agora eu vou fazer um templo, é para César. César é Deus, o imperador romano. E deu o nome àquele lugar de Cesareia. E aí veio o filho dele, que se chamava Filipe, e falou, não, agora quem manda aqui sou eu. É Cesareia do Filipe. É Cesareia de Filipe, é a minha Cesareia. Gente, nós temos hoje no mundo muitos deuses, e muitas vezes nós cremos nesses deuses, somos envolvidos por essa mentalidade desses deuses, e nesse domingo pela manhã nós somos chamados primeiramente a renunciar a todos esses deuses. Hoje existem os pãs, hoje existem os Césares, com outros nomes, entendeu? Não é mais o Pan, não é mais o César, mas hoje se constrói templos para tantos deuses. Não templos só de pedras, de mármores, como era o templo do César, mas templos interiores, templos de dentro do coração. Eu vou citar aqui alguns rapidinho para vocês. Existe um Deus que é muito cultuado hoje. O Papa Francisco tem falado muito disso. É o Deus dinheiro. O Deus dinheiro é um Deus. Grandes construções enormes a esse Deus dinheiro. E a pessoa faz de tudo por causa desse Deus. Não tira um minuto para adorar a Jesus, mas tira o dia todo para adorar esse Deus. Só pensa nesse Deus, só trabalha por esse Deus. O dinheiro é importante para nós. Nós temos contas para a gente pagar. Você também ajuda a associação, você que é sócio, faz a doação do dinheiro para a obra da evangelização. O dinheiro pode ser um instrumento para você ajudar as pessoas, contribuir com as pessoas, para você conseguir ter uma vida digna. Ninguém está aqui dizendo que o dinheiro é do diabo, não é isso. Mas quando você faz do dinheiro um Deus, aí sai de baixo. Aí você é capaz de matar as pessoas, de roubar das pessoas, de violentar as pessoas, de excluir as pessoas. Lembram daquele homem rico e do pobre Lázaro? Por que ele foi para o inferno e não foi para o céu? Não é simplesmente por ele ser rico, mas porque ele ficou indiferente àquele homem que sofria. Ele fazia churrascos todos os dias. É carne, é vinagrete, é pãozinho, é cerveja, é chopp, é tudo. Linguiça assada, aquele homem fazia. Mas não dava um espetinho para o pobre do Lázaro, que ficava perto dele, cheio de feridas. Então, o dinheiro era para aquele homem um Deus, ele era um avarento. E tem muita gente hoje que vive assim, faz do dinheiro um Deus. O dinheiro é o novo Pan, é o novo César. Tem até a história de um homem que era tão avarento, que ele comia pão puro todo dia,
arroz e feijão, mas não fazia nenhuma mistura. E a mulher dele sofria com ele. Ô bem, você vai fazer compra? Compra 1 quilo de carne para a gente comer. Compra carne de segunda. Eu ponho na panela para cozinhar, para ficar molinha. Não vamos gastar, vamos guardar. É só arroz com feijão mesmo. Quer, não quer, tira o pé. E a vida inteira foi assim. E lá no final da vida, gente, ele tinha muito dinheiro no banco, porque o Deus dele era o dinheiro. E ele então foi parar no hospital entre a vida e a morte. E o médico falou para ele: olha, meu senhor, infelizmente, o senhor não tem muito tempo de vida. O senhor vai passar dessa para outra. Não vai ter mais jeito. Então ele chamou a mulher dele e falou assim: olha, eu passei a vida inteira juntando o meu dinheiro, comendo arroz e feijão, comendo pão puro. Eu quero que você coloque no meu caixão todo o dinheiro que eu tenho no banco. Você me ama, bem? Ela falou: é claro que eu amo. Então você faz essa promessa para mim? Você vai colocar todo o dinheiro no banco, do banco no meu caixão? Ela falou: vou colocar, confia em mim. Você não confia? Confio. E o homem morreu. Deixou lá o cartão do banco com a senha. E a mulher, enquanto eles estavam arrumando o corpo dele no caixão, falou: tem que cumprir a promessa que eu fiz para o meu velho. Eu não posso deixar de cumprir. Foi lá no banco, com o cartão, no caixa eletrônico, e viu o saldo lá. R$1.200.000,30. Olhou lá no saldo, lá do caixa eletrônico. Mas ela pensou: nossa, R$1.200.030, não vai caber tanto dinheiro dentro do caixão. O que eu faço, meu Deus, o que eu faço? E teve uma ideia. Foi lá na casa dela, pegou o talão de cheque. Ela também assinava o cheque. Preencheu R$1.200.000,30. Valinhos 25, 20 tal, de agosto de 2014, assinou. Maria Aparecida da Silva. Destacou aquela folha, foi lá no velório lá, levantou algumas flores e botou o cheque ali no meio. Cumpriu a promessa. Botei todo o dinheiro dele no caixão. Depois enterraram o homem com cheque e tudo. Segredo: o cheque nunca foi descontado. Ela herdou todo R$1.200.000, mas colocou no caixão dele. Quer dizer, ele fez da sua vida um Deus. O dinheiro era um Deus. E olha o final que aconteceu. Acabou ficando sem nada. Comia arroz e feijão, e a mulher dele só comia picanha depois. Porque sobrou um montão de dinheiro. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro. Vê lá que eu vou comer arroz e feijão. Eu vou comer picanha agora. E comia mesmo. Fazia festa para todo mundo. Então o dinheiro é um grande Deus. Presente hoje. É o pão. E o dinheiro que gera pânico em muita gente. A pessoa gasta além do que pode e depois entra em pânico porque não tem como pagar. É o pão. Outro Deus que nós temos hoje, a gente chama de relativismo. É o pensamento que diz assim: tudo é bom, tudo é a mesma coisa. Todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Você ser católico, você ser ateu, judeu, muçulmano, espírita, macumbeiro, não interessa. Todos os caminhos levam para lá. Importante é você ter um caminho. Importante é você seguir alguma coisa. É o relativismo, é tudo levando para o mesmo lugar. Caminhe para onde você quiser, todo mundo no final chega lá. Quando a gente vai no velório, não sei se vocês vão em velório, eu vou todo dia praticamente. A gente escuta isso aí. Ah, foi para o céu. Às vezes o cara não era de nada, não participava de nada, foi para o céu. Às vezes o cara só fazia barbaridades, foi para o céu. É um tal de ir para o céu. Não, quem garante que foi para o céu? Ninguém está dizendo que desceu no inferno. A igreja não fala que desceu para o inferno. Mas tudo é céu, será? Será? Ah, mas todo o caminho leva para lá. Não. Se eu pegar o meu carro aqui e seguir para cá, eu vou chegar lá em São Paulo. Se eu pegar aqui para a esquerda,
eu vou para São Paulo. Se eu pegar para a direita, eu vou chegar na minha cidade de Casa Branca, onde eu trabalho. Então, nem todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Tem um caminho que leva para São Paulo, tem um caminho que leva para Casa Branca, onde eu moro, tem um caminho que leva para Minas Gerais, tem um caminho que leva para cá. O único caminho que existe é Jesus. Então é o relativismo. Ah, não importa, você pode, não esquenta a cabeça não. Esse negócio de igreja, segue alguma coisa que você chega lá. Cuidado, que em vez de chegar lá, você pode bater a cabeça dentro de um buraco. O caminho que nos conduz ao céu é Jesus. Então, dois deuses, dentre tantos outros deuses. Então, Jesus leva os discípulos até Cesareia de Filipe. E ali vai fazer a pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Naquele lugar, cheio de corças, de aves, flores, Jesus olhando para o templo do Pan, olhando para o templo do César lá, todo de mármore, Jesus já começa a fazer a pergunta para revelar que Ele é o único Deus. Você crê que Jesus é o único Deus? Coloque a mão no coração e converse com Ele um pouquinho. Senhor Jesus, obrigado por esse instante. Jesus, o Senhor chamou os discípulos para irem a Cesareia de Filipe, aquele lugar da nascente do Jordão, onde havia templos para outros deuses. O Senhor fez isso, Jesus, porque o Senhor queria revelar ser o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Eu quero nesse instante, Jesus, renunciar a todos os falsos deuses, as falsas religiões, e quero acolhê-lo, Senhor, como meu único Deus. O Senhor é o único, o Messias, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Jesus, porque durante todo esse dia eu estarei aprendendo, meditando essa palavra, este acontecimento. Jesus, hoje eu estou com sede como as corças, e sei, e creio, que o Senhor vai matar a minha sede, ou melhor, já está saciando a minha sede. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Cantemos ao nosso Deus.